Eu quero convidar os irmãos para juntos meditarmos um pouquinho a respeito de tentações. Vamos procurar conhecer um pouco mais a respeito do que a Bíblia diz sobre tentação. Mas o que é tentação? O que é que você entende por tentação? A definição, talvez uma definição resumida, é atração para fazer o mal. Tentação significa atração para fazer o mal. E nós temos visto, amados, que o servo de Deus, ele é continuamente tentado. O servo de Deus passa por uma diversidade de tentações no seu dia a dia, é tentado a pecar contra Deus, é tentado a fazer coisas que não convêm, aquilo que não procede do Todo-Poderoso. Nós vemos, irmãos, que a tentação na vida do servo de Deus é algo extremamente comum. A tentação é uma companheira cotidiana na vida do servo de Deus. Mas a Bíblia nos diz ainda, irmãos, que é possível vencermos as tentações. Elas existem, mas é totalmente possível passarmos por cima das tentações e sairmos do outro lado vencedores. Amém? Esta é a verdade da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4. Vamos apenas ler 2 versículos. Versículo 1 e versículo 2. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui nós vemos, irmãos, o exemplo máximo da tentação. Nem mesmo Cristo Jesus, enquanto nesta terra, ele, como o Messias enviado por Deus para a restauração da humanidade, nem mesmo Jesus escapou de passar pelas dificuldades da tentação. Mas nós vemos, irmãos, que a exemplo do Senhor Jesus, que venceu, com certeza, a tentação pela qual Cristo Jesus passou, foi algo tão intenso que você não consegue, nem tampouco eu conseguirei imaginar. Quando nós lemos na palavra todo o texto, Mateus 4, do versículo 1 até o versículo 11, nós até concluímos, isso aí, até eu. Você pode até falar dessa forma. Isso aí, essa tentaçãozinha aí, até eu. Mas, amados, a narrativa do momento é que talvez tenha sido assim um pouco pobre, muito resumida, não é? Mas com certeza, irmãos, não foi tão fácil quanto parece. Com certeza não foi tão fácil quanto parece. Talvez você olhe a narrativa da tentação de Jesus e você fala, foi fácil demais, até eu conseguiria vencer Satanás. Olha só o que Satanás ofereceu, coisa fácil. Amados, não foi dessa forma tão fácil. Não foi dessa forma tão superficial, mas foi uma tentação que envolveu todo um mundo espiritual. Todo um mundo espiritual se fechou ao redor de Cristo Jesus. Todo o mundo espiritual se levantou para que Cristo Jesus fosse derrotado, para que houvesse uma derrota na vida de Jesus. Porque o diabo sabia que Cristo Jesus estava como homem, estava despido da sua glória, estava despido do seu poder celestial como todo-poderoso, mas que ele estava ali como homem e totalmente em condições de ser tentado, de cair em tentação, de cair no pecado. Irmãos, nós muitas vezes lemos o texto e achamos, não, para que Satanás foi tentar Jesus? Amados, Satanás, ele é astuto demais. Se ele tentou a Jesus Cristo, ele não estava perdendo o seu tempo coisa nenhuma. Ele tinha convicção plena que era totalmente possível vencer o Senhor Jesus Cristo. Era totalmente possível trazer Jesus para o lado das trevas. Parece que eu estou falando uma heresia. Você pode até achar que eu estou falando uma heresia. Mas é isso que a Bíblia nos dá a entender, meus amados. É isso que a palavra de Deus nos dá a entender. Mas nós vemos, irmãos, que as tentações são vencíveis. E no caso específico de Cristo Jesus,
Ele foi levado a tentações intensas, provado intensamente, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele permaneceu fiel ao seu propósito. Ele permaneceu fiel ao seu propósito. E diz ele, sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Amados, em alguns momentos, nós olhamos para Cristo Jesus e não conseguimos ver, Jesus, o Todo-Poderoso, como é que eu posso imitar Jesus Cristo? Mas precisamos entender, amados, que Jesus era homem, estava numa condição totalmente humana, passou pelas mesmas dificuldades comuns à humanidade. Apenas alguma coisa diferenciava Cristo Jesus dos demais homens, é que ele, meu irmão, permaneceu fiel aos princípios de Deus. Ele permaneceu fiel, ele foi até as últimas consequências em sua fidelidade a Deus. E ele diz, sede meus imitadores. Em outras palavras, é totalmente possível ser fiel a Deus e passar por sobre as dificuldades, por sobre as tentações e não nos deixarmos, irmãos, não nos deixarmos dominar por aquilo que não é de Deus. Amém? Nós precisamos entender, amados, que a tentação está aí, está diante de nós. A tentação está diante da gente, mas nós temos condições de superar todas as tentações, de sermos vencedores e passarmos com vitória por sobre esses momentos de tentações. Nós vemos, irmãos, que a tentação ela pode vir de duas fontes, duas origens. A primeira, no tentador. Quem é o tentador? Satanás. Nós vemos um exemplo disso em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Vamos ler o texto. Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Eis aqui, irmãos, Satanás exercendo o seu papel. Eis aqui Satanás tentando a Eva. Eis aqui Satanás prestes a ter uma grande vitória sobre a raça humana. Satanás aqui já vislumbrava a sua vitória. Ele estava prestes a receber de graça, gratuitamente, o domínio desta terra, domínio que estava nas mãos de Adão e Eva, domínio que Deus havia dado a Adão e Eva. E nós vemos aqui que Satanás está prestes, nesse texto, ele está prestes a receber o domínio dessa terra, domínio que perdura até os nossos dias, que será quebrado apenas na volta de Cristo Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, que a tentação, ela veio através do diabo. Satanás apresentou algo atrativo aos olhos do primeiro casal. E eles deixaram-se levar e pecaram contra Deus, porque não resistiram à tentação. Amados, a tentação existe, mas nós devemos e temos o dever de resistir às tentações. A outra fonte de tentação, a outra origem das tentações, está dentro da gente, por incrível que pareça. É a nossa chamada carne, que na verdade é a chamada natureza humana, nossa velha natureza que se levanta vez ou outra para tentar nos derrubar. E nós vemos que a nossa natureza, a nossa carne, também é fonte das tentações pelas quais passamos. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Ouça a palavra. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, amados, nós vemos que nem sempre as nossas tentações, elas são oriundas de Satanás. Nem sempre, e quase sempre, na maioria das vezes, a tentação, ela
parte da nossa carne, da nossa velha natureza humana que quer se levantar, que quer dominar. É por isso que nós precisamos trazer cativa a carne ao Espírito. É por isso que nós precisamos colocar, meu irmão, a nossa carne debaixo do Espírito, debaixo dos pés do Espírito. É por isso que nós precisamos fazer continuamente a vontade de Deus na nossa vida. É por isso que nós precisamos dar lugar ao Todo-Poderoso na nossa existência, para nós não pecarmos, dando lugar às atrações para o mal. Ninguém é tentado acima das suas forças. É outro aspecto, irmãos. O interessante é que ninguém é tentado numa situação tão intensa que ele não possa resistir. Todas as tentações são suportáveis. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amados, todas as tentações são suportáveis. O grande problema, irmãos, o grande problema é que as pessoas estão se deixando levar pelo pecado. O grande problema é que as pessoas já não buscam a presença do Senhor. O grande problema, irmãos, é que as pessoas já não se deixam encher pelo Espírito Santo de Deus. Não comem mais a palavra, não colocam mais sacrifícios de jejum diante do Senhor. São pessoas, irmãos, fracas, pessoas que estão suscetíveis a toda a ação da carne, a toda a ação do diabo, e no primeiro impasse, no primeiro levante do capeta, na primeira tentaçãozinha, não precisa nem ser algo intenso, mas na primeira tentaçãozinha, a pessoa cai. Cai por quê? Porque deu lugar para Satanás, deu lugar para a carne, porque ouviu os desejos da carne e permitiu que a velha natureza humana ressurgisse com força total. E quando ela ressurge, o grande problema é que nós vamos pecar contra Deus. Mas, amados, a partir do momento que nós estamos seguros no Senhor, a partir do momento que nós vivemos segundo aquilo que Deus quer, a partir do momento que eu coloco minha existência totalmente nas mãos do Senhor, a exemplo de Jesus, nós já lemos o texto, em Mateus capítulo 4, versículo 1, a partir do momento que eu venha a agir tal qual Cristo agiu, certamente vamos vencer, e vamos vencer como Jesus venceu a Satanás. Nós vamos vencer, irmãos, seremos vitoriosos, passaremos por sobre o pecado, deixaremos o pecado no lugar dele, e honraremos o Senhor com as nossas vidas. Nós vemos aqui, irmãos, que Cristo Jesus, ele se preparou para estar diante de Satanás, por incrível que pareça. Cristo Jesus se preparou. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 4, versículo 2, que Jesus Cristo estava em jejum e ele jejuou por 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Este foi o preparo de Cristo Jesus para o embate final com Satanás. Esse foi o preparo de Cristo Jesus para aquela batalha no deserto, porque era uma batalha extremamente intensa, uma batalha que moveu céus e inferno, que moveu todas as hostes malignas com o fim de vencer a Cristo Jesus. O nosso problema, irmãos, é que nós estamos pecando, é que nós estamos dando lugar às tentações quando elas batem na nossa vida, desse jeito. A tentação bateu, nós vamos e abrimos a porta. Mas por que abre-se a porta com tanta facilidade? Porque as pessoas pecam contra Deus? Porque as pessoas estão sujeitam-se às tentações com tanta facilidade? Exatamente porque não estão preparando-se, não estão preparadas para a batalha espiritual na qual elas estão inseridas. As pessoas estão vivendo esses últimos tempos, irmãos, como se fosse um parque de diversão. Estamos aqui só para curtir. É TV a cabo, é internet, é carro, é trabalho, é estudo, é até igreja, casamento, namorada, passeios, viagens,
e coisas assim. As pessoas estão nesta terra como se estivesse num parque, num grande parque de diversões. Mas não é isso que o Senhor nos diz. O Senhor nos diz que nós estamos aqui em meio a uma guerra intensa, meu irmão. E como é que alguém que está aí, com a cabeça no mundo da lua, andando de qualquer jeito, pode vencer? Não tem como, irmãos. É por isso que nós vemos tantas pessoas sendo massacradas, tantas pessoas que estão sendo massacradas pelo diabo diante da gente. É por isso que nós vemos as pessoas que estão sendo consumidas pelo maligno através dos vícios, através das drogas, e pessoas que já conheceram a Cristo Jesus. É por isso, irmãos, é porque as pessoas estão vivendo nessa terra como se tivesse, num grande parque de diversões, num grande jardim, sei lá, alguma coisa desse tipo, despreocupadas com o espiritual, preocupadas sim com as suas vidas, e Satanás aproveita e faz a festa. Aproveita e faz a festa, meu irmão. Nós vemos aqui duas situações de Cristo Jesus. Primeiro, é que a Bíblia nos afirma que Jesus Cristo não pecou. Mas mesmo assim, irmãos, ele ainda preparou-se com um jejum, irmãos. E foram 40 dias e 40 noites. Um jejum intenso, forte. Sabe o que é isso, irmãos? É consciência da batalha, é consciência da grande guerra, é consciência que o nosso inimigo, ele é astuto, ele é perigoso, ele não é um inimigo para se brincar como estão fazendo por aí, não, de forma alguma, mas é um inimigo para ser respeitado, obedecido jamais, mas respeitado, porque é preciso ter cuidado, meu amado. Precisamos ter cuidado com o capeta. Precisamos ter. As pessoas até falam, eu quero pisar sobre a cabeça de Satanás. Eu quero pisar sobre a cabeça do cão. E falam isso, e repetem, e brincam. Tem músicas nas igrejas que falam que você vai subjugar Satanás. E você sai por aí dizendo que vai subjugar Satanás. Eu vou subjugar o capeta. Eu vou pisar sobre a cabeça do inimigo. Mas, se você não se preparar, se você não vigiar, se você não estiver atento, o inimigo é que vai pisar na tua cabeça, e tem pisado. E tem pisado na cabeça de muitos. É onde você vê nas igrejas, infelizmente, em nosso meio, tantas pessoas doentes espiritualmente falando, doentes, irmãos, fracas, vencidas pelo pecado, vencidas, ali derrotadas, sem forças para fazer a obra de Deus, sem forças para uma iniciativa diante do reino. Sabe por quê? Porque se deixou levar. E Satanás foi lá e destruiu. Satanás foi lá e pisou. Então, irmãos, estejamos atentos. Queres vitória, queres vencer as tentações? É preciso estar continuamente preparado diante do Senhor. É preciso estar continuamente preparado. A Bíblia nos diz ainda, irmãos, que é preciso vigiar e orar. Vigiar e orar para nós não cedermos às tentações. É preciso o quê? Vigiar e orar para não cairmos em tentação. Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Finalzinho da oração do Senhor, não é? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino. Olha só, irmãos, a recomendação do Senhor. Ele pede para que você clame continuamente ao Todo-Poderoso. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Nos guarde, Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É a intensidade da batalha. É a intensidade, é a seriedade da situação espiritual na qual nós vivemos. A seriedade que poucos observam. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz ainda a palavra: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ouça a recomendação do Senhor.
Devemos estar, irmãos, atentos, queridos. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Esta é a recomendação do Senhor. Vigiai e orais para que não entreis em tentação. Sabe o que é isso, irmãos? É estar continuamente pronto, continuamente em comunhão, continuamente na presença do Todo-Poderoso. Vigiar, meu irmão, é você saber evitar o grande mal. É você evitar o grande mal. Se Eva, por exemplo, houvesse vigiado, houvesse observado uma orientação tal qual essa, que certamente tinham na sua época, porque eles conheciam a Deus, sabia quem era Deus e viviam em comunhão com o Todo-Poderoso, então certamente eles tinham esse conhecimento. Se Eva houvesse vigiado, certamente não teria dado lugar para Satanás, não teria perdido o seu tempo conversando com o diabo, não teria aberto espaço para que Satanás chegasse à sua presença. E hoje, irmãos, muitos não estão vigiando, porque estão vivendo de bem com o mal. Sim, vivendo de bem com o mal. Quantas pessoas, deixe-me citar alguns exemplos, quantas pessoas estão diante de uma televisão, por exemplo, assistindo filmes imorais, filmes pornográficos? O que estão fazendo? Não estão vigiando. Não estão vigiando, mas estão alimentando a carne, como diz a palavra. Estão alimentando a carne e são tendenciosos a pecar. Quantas pessoas estão falando, vivendo a mentira? Sim. Estão na mentira, não estão vigiando. Quantas pessoas, irmãos, estão na roda dos escarnecedores, não estão vigiando. Quantas pessoas estão fazendo coisas erradas, não estão vigiando. Quantas pessoas estão aí, irmãos, tão pertinho do pecado, tão pertinho das ações ruins, não estão vigiando. E a palavra de Deus nos diz, vigiai, vigiai. Não dê possibilidade para o diabo tocar em você. Não dê possibilidade. Não dê. Se você sabe que há uma fraqueza na tua vida em algum aspecto, que você é suscetível a pecar, não dê lugar. Vigiai. Fuja disso. Fuja. Porque quando você faz assim, irmãos, você está se cuidando. Você não está dando lugar ao maligno para tocar em você, tal qual Eva fez no passado. Se ela houvesse fechado a porta e tivesse expulsado Satanás da presença dela, não, aqui não, cobra falando comigo, longe de mim, sai para lá, sai para lá. Se Eva houvesse falado, tivesse agido dessa forma, com certeza estaríamos hoje vivendo numa realidade totalmente diferente, a realidade da bênção, a realidade da santidade. Estaríamos num mundo vitorioso, com certeza. Mas Eva não vigiou. Eva abriu espaço. Eva deu atenção. Eva não teve o devido cuidado e a consequência atingiu toda uma humanidade. Você também, irmão, que não vigia, você que não tem vigiado, você também pode ser alvo da artimanha do maligno. E Satanás pode fazer você pecar e as consequências do teu pecado podem envolver toda a tua família, no caso de prostituição ou de adultério, por exemplo. Você pode perder um emprego se você mente, se você rouba. Enfim, se você não tiver um cuidado, Satanás vai fazer uma festa terrível na tua existência. Eis aí a recomendação do Senhor. Vigiai e orai. Vigiai é exatamente isso, estar atento à ação do maligno. E orar é estar em santidade tal qual Cristo estava. Orar é estar em santidade, é você estar na presença do Senhor, é você andar de bem com Deus, é você estar de mãos dadas com o Todo-Poderoso, é você trilhar nos mesmos caminhos que Deus, que Cristo deseja que você trilhe, é você fazer, observar o que Cristo fez e imitá-lo tal qual Ele recomenda. Isto, irmãos, é o orai. Isto é o orai. E nós precisamos estar realmente andando nesse lado. É o lado claro. É o lado claro dessa vida. Vamos viver, irmãos, debaixo da luz. E a luz é Cristo Jesus. Amém? E nós precisamos estar atentos, irmãos. Porque se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, nós vamos cair em tentação. E o significado de tentação é atração para fazer o mal. Atração pelo pecado. E que você, meu irmão,
a partir desta palavra muito simples como é, mas que você ouça de Deus aquilo que Ele quer para a tua vida, e que você a partir desse momento procure vigiar ainda mais, para que o maligno não te engane, nem tão pouco para que a tua carne, esta é a nossa inimiga maior, a carne, irmãos, a nossa natureza velha, nossa antiga natureza, é mais perigosa talvez do que o próprio diabo. Essa anda com a gente 24 horas por dia. E se nós não trazermos ela cativa, nós vamos errar, nós vamos cair. Portanto, vigie, meu irmão. Vigie para que a tentação não venha do diabo. Vigie também para que você não venha deixar-se levar por aquilo que a tua carne apresenta diante de você, por aquilo que teus olhos enxerga e contempla e traz para dentro de você, por aquilo que sai da tua boca, assim, pelas tuas ações. Vigie as tuas ações, vigie aquilo que você faz, vigie a tua vida para que você não venha dar lugar ao diabo. E nunca se esqueça, irmãos, jamais esqueça, o Senhor diz que nós não seremos tentados acima de nossas forças. Todas as tentações pelas quais você passa, todas as dificuldades pelas quais você passa, são totalmente vencíveis. É possível vencê-las. Não há tentação que seja superior à tua força. Não há tentação que seja superior à tua vontade. Mas você precisa trazer a tua vida aos pés de Cristo Jesus. Como Cristo fez, mesmo sendo um homem justo, um homem que procurava viver sem o pecado, sem dar lugar à carne, mas quando ele soube que seria testado a exaustão pelo diabo, que seria provado a exaustão, tentado, ele se preparou e foram 40 dias e 40 noites de preparo, ainda mais buscando a presença do Senhor, ainda mais enchendo-se com aquilo que é dos céus, ainda mais recebendo de Deus poder e autoridade. E o fim, nós sabemos qual foi? Ele pisou sobre a cabeça de Satanás, porque ele teve condições de vencer o diabo. Sejamos nós da mesma forma, irmãos, pessoas que estejam em comunhão total com o Todo-Poderoso, que estejamos sempre preparados, que estejamos sempre vivendo de uma forma que seja possível vencermos as tentações, vencermos o inimigo na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe você, que abra teus olhos para que você entenda que nós não podemos dar lugar ao capeta, nem que seja em ceder a uma tentaçãozinha pequenininha que aparentemente é inofensiva na vida da gente. Mas você fique sabendo que toda sorte de pecado, seja ele aquele considerado pequeno ou considerado grande, é o suficiente para te levar para o inferno. Portanto, esteja atento. Pecado separa o homem de Deus, mesmo que seja um pecado pequenininho. Amém? Esteja atento a isso. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar à carne. Seja forte, vença as tentações, seja santo, seja homem, seja mulher, seja servo de Deus. Que Deus te abençoe e encha a tua vida de esperança, paz, e lhe dê força para superar as tentações que surgem no dia a dia.